Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei legislativo número 011/2023, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de condutor de veículos de emergência no âmbito do município de Piauí e da outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Kleber, autor do projeto, com a palavra. Como já pedimos aos demais edis, o apoio a esse projeto, não tenho o que discutir, da minha parte, a não ser pedir o apoio e o reconhecimento aos condutores que diuturnamente estão na estrada, conduzindo pacientes, dando atendimento de APH, 1, 2, fazendo imobilizações, também aos condutores do SAMU. Então, peço o apoio para que sejam reconhecidos diante do município. Muito obrigado. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador André, com a palavra. Senhor presidente e vossas excelências, eu não estive aqui na sessão passada, mas me interessei pelo projeto, li ele, e veio o seguinte, que dentro de todas essas categorias que o vereador, Excelência Kleber, colocou, eu vejo que isso já está dentro da CBT, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 145 diz que para habilitar as categorias D e E, ou para conduzir veículo, transporte coletivo, passageiro, escola tal, teria que ter. Como Vossa Excelência põe aqui no seu projeto, no artigo 1º, reconhecer no âmbito do município de Piauí profissão de condutor de veículo de emergência responsável por operar e conduzir emergência popular. Para o exercício de profissão do condutor do veículo de emergência, fica... vou pular logo a parte para o inciso. Ser maior de 21 anos, já está aqui no código. Ser maior de 21 anos. Está habilitado, já está aqui. No mínimo há 2 anos de categoria B, ou no mínimo até a categoria C. E para assim, só para me concluir logo, dizer o seguinte, que para você ser um condutor de veículo de emergência, você não precisa ter exclusividade de carteira D. Você precisa estar habilitado. Na carteira pode ser B, pode ser C, pode ser D e até AE. O importante é que você esteja habilitado para conduzir, e no momento que você vai conduzir esse veículo, que você almeja ser de emergência, você terá que estar apto aos cursos. Aí vem a prerrogativa que os cursos que eu vou fazer do APH, do CVE e mais alguns outros cursos que pedem para esses condutores de veículo de emergência, eu tenho que estar apto aí. E mais, na carteira, quando a gente já diz que nossa carteira é renumerada por profissão, que eu tinha na minha, retirei, quando eu fui renovar, caro demais, eu retirei da minha. Que precisa do EAR, que depois, em qualquer condutor, terá exercido atividade renumerada pelo veículo. Exige o exame psicológico. Então, assim, tudo aquilo que o vereador pede dentro do seu projeto, já tem tudo no Código de Trânsito. Já está aí na CTB, já está aí no CONATRAN. Então, assim, como é que eu posso pegar uma lei maior para fazer uma lei municipal? Então, assim, essa lei de trânsito que está aí não vale nada, a CTB não vale nada, a CONATRAN não vale nada. Então, assim, eu li o código CTB, me interessei em algumas situações suas aqui, e fui olhar porque, assim, tem outro que diz assim, o Poder Executivo deverá promover realizações período de curso. Dentro do código já diz que você, a cada 5 anos, você tem que se renovar, tem que se reciclar. Então, assim, não é dizer que o Executivo vai ter que fazer isso, porque o Código de Trânsito já diz, eu fiz o curso de segurança, tenho na carteira segurança, mas a segurança diz que, para mim, trabalhar de segurança, eu tenho que renovar no período correto. E não é a empresa que vai renovar para mim. Então, assim, nós temos, assim, de analisar, que eu já analisei, tenho a minha opinião, que o projeto, para mim, não vai valer, sendo que eu tenho outro projeto em vigência, que já existe esse projeto aí. E já teve dentro desse projeto aí, já teve em 2020, fazendo já como uma emenda em algumas situações aí, para renovar algumas coisas que diz, porque antigamente, o condutor, quando ele estava dirigindo a ambulância, se ele cometeu uma infração, ele tinha que pagar multa. E hoje não, porque o que identifica
o veículo da emergência são os símbolos e as faixas. Se esses símbolos aí, as faixas, estiver correta nos carros, e ela ultrapassar um sinal, ela parar na faixa de pedestre, ela parar numa vaga de idosos, ela não vai ser penalizada, porque isso aí vai ser analisado, porque ela tem essa prerrogativa de parar e estar em qualquer lugar, no momento que ela está exercendo a função de emergência. E o condutor do veículo, ele tem por obrigação de olhar se o farol está beleza, se o pisca está beleza, se a porta está boa e se tem condições. Isso é um dever, porque se eu, como motorista, que eu sei que eu vou ser penalizado na minha carteirinha lá, que eu vou tirar 7 pontos, eu não vou conduzir um carro dessa maneira. Eu vou dizer, infelizmente, para mim não dá. Esse carro aqui eu não vou dirigir, porque eu não vou ser penalizado diante da minha carteira, que eu vou perder ponto e vou gastar dinheiro. Então, assim, esse projeto aqui, no meu consentimento, né, dentro dos códigos CTB do CONATRAN, que já existe tudo isso, e eu não vou regredir para uma lei municipal. Vereador Kleber, vai usar a palavra? Vou usar não, a palavra. Excelência. Nobre vereadora, o CTB não é um projeto, ele é um código de trânsito que determina como pode ser feito projetos de lei utilizando-se da lei maior, que é o Código de Trânsito. Vou lhe botar numa situação que a senhora pode colocar a Prefeitura Municipal de Piauí numa situação calça justa no judiciário, se eu pegar a sua fala e utilizar que, já que existe uma pré-determinação dentro do Código de Trânsito brasileiro, então todos os motoristas de ambulâncias, de SAMU, desde a existência de que mundo é mundo, devem receber os seus salários totalmente qualificados como motoristas de veículos de emergência. Por quê? Porque o CTB já traz. Então, há uma necessidade deste projeto que tem sido amplamente feito em todo o Brasil, de se colocar o reconhecimento que existem dentro da estrutura a necessidade de se fazer o cargo de condutor de veículos de emergência, assim como existe o cargo de vigilante, o cargo de vigia, o cargo disso, o cargo daquilo. É essa a questão. Eu não estou querendo passar por cima da lei maior, em hipótese alguma. Eu estou utilizando a lei maior para trazer à baila uma necessidade que a gestão tem de reconhecer os motoristas como condutores de veículo de emergência. Porque, sendo assim, eu, como policial militar, preciso ser reconhecido como motorista, condutor de veículo de emergência, porque eu conduzo viatura. Não é qualquer um que tem a categoria B que pode conduzir viatura. Tem que ter o curso. Então, a senhora pode ficar à vontade, tranquilamente, deixo aqui o projeto em discussão e vai à votação. Não tem problema, sem problema nenhum. Agora, o que eu peço à senhora é que observe essas nuances que podem prejudicar o executivo. Questão de ordem, presidente. Eu discussão. acredito que minha fala não vai atingir a prefeita em nada. Não, não é a prefeita, não. Não vai o executivo em Não nada. é a prefeita, não. Eu digo o seguinte, quando tem a licitação que foi feita, que uma empresa contratada, está aqui, tem as normas, tem tudo. Eu acredito também que Vossa Excelência deve ter pegado essa lei, Sim, com certeza. sim. Que eu não acredito que o senhor não ia ler, Sim. né, isso aqui. Então, determina tudo. E eu acredito que minha fala aqui não vai prejudicar ninguém nada que eu estou dentro do CTB. Eu estou falando dessa lei. Eu não estou falando de uma lei inexistente. Eu estou falando de uma lei que complementa a outra. Eu digo assim, que você está pegando aqui, é o CONATRAN e o CTB. Você está pegando tudo de lá. É o famoso. Uma lei. Nós estamos viciados Ctrl+C, Ctrl+V. no famoso copiou, colou. Ctrl+C, Ctrl+V. Não, você que está dizendo. Estou falando que é o copiou, colou. Porque assim não muda quase nada. A diferença é pouca. Para dizer que está trabalhando, para estar fazendo projeto. Não, vereadora, não tem diferença, não. Eu tirei tudo do CTB. Eu tirei tudo do CTB. Então, Vossa Excelência, está concordando comigo. Não. Tu está pegando a lei CTB e está aplicando aqui. Você está concordando com a minha fala.
Eu Você acho está que nós concordando temos que isso aí? ser mais objetivo na discussão para não ficar... Presidente, Concordou falta comigo? fala. presidente, Oi, não, excelência. pela ordem, presidente. Quero parabenizar o vereador Kleber pelo projeto. Cada um tem direito de votar como quer. Não, isso aí é normal, faz parte do processo político. Cada um vai buscar seus argumentos para defender o que vai fazer, normal também. Agora, tipo, funcionário concursado da prefeitura vem me perguntar, e aí aquele projeto vai passar? Eu não sei, vamos ver. Então, é melhor cada um votar como quer, ao invés de ficar desmistificando uma coisa que é boa. Vamos concluir as discussões e cada um vota como quer e assume com suas responsabilidades de acordo com o voto. Pela ordem, senhor presidente. Questão da idade, vereador Edson. Não, A idade não. aqui Tem que é respeitar primordial, o- vereador. Senhor presidente, a casa tem que discutir sim. O projeto chegou nessa casa, tem que ser discutido. O vereador Santos está certo em termos de... Excelência, só para a questão de regimento desta casa, vou pedir aqui mais 20 minutos aqui para a Vossa Excelência aprovar, Bora. porque o tempo já Não é venceu. esse o dia, presidente. Em Não votação, tem por problema favor, nenhum. continua como está, que for Pessoal, contra se levante. Aprovado. Presidente, olhe, todos os projetos, nós tivemos aqui, né? Todos os projetos que vêm para essa casa tem que ser discutido, tem que ser analisado. A gente tem que respeitar o colega, independente de qualquer coisa. O cara tem a opinião dele, a gente tem que respeitar da forma. E como o vereador falou, cada um vai votar no que entende e o que acha melhor. Aqui, em vários projetos, é de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, sim, do projeto. A discussão tem que ser, cada um. Eu ia aproveitar para fazer uma pergunta a Kleber, e vou aproveitar para perguntar, porque ele é autor do projeto. E o que o André está mostrando ali também é que, se eu não me engano, já se encontra, né, com a prefeitura a questão disso. E Kleber tem todo o direito de colocar o projeto, e nós temos todo o direito de votar como a gente achar melhor. Se a gente achar que ele está colando, vota a favor, vota contra. Quando o Kleber falou em questão dos motoristas, que tem que ser a identificação. A minha pergunta a ele é assim, até por questão de conhecimento, que eu não conheço muito da lei de trânsito, eu vou perguntar a ele, que fez o projeto, o seguinte: o motorista precisa ser identificado. Mas quando o motorista faz carteira A, B, né, que é carro pequenos e motos, aí depois, quando ele passa para outra categoria, ele só pode dirigir até aquela categoria. Quando ele passa para outra, ele pode dirigir do pequeno até o grande. E não já é uma identificação? Ou o cara tem que ser assim, não, A e B é carro pequeno, beleza. C e D, ou o que for, é ambulância. Aí tem que ter isso, essa identificação? Vamos lá, veja só. A proposta aqui é para que seja reconhecido oficialmente na estrutura da prefeitura, na estrutura dos cargos, a condição de condutores de veículos de emergência, certo? Não é qualquer motorista que tenha categoria B que possa exercer a função de conduzir uma viatura de ambulância, seja ela pequena, né, de 2 lugares na frente, com o paciente atrás e o seu acompanhante. Os motoristas de SAMU, como exemplo, eles precisam ter cursos para serem condutores de veículo de emergência. Eles precisam ter a categoria específica, certo? Precisam ter os cursos e, lógico, a idade, essas coisas que o CTB falou, que a senhora está corretíssima. Eu agradeço a Deus porque a senhora leu. Tem que ter tudo isso. Mas o projeto traz a condição de reconhecimento. Existe a profissão de gari, correto? Antigamente, era reconhecido o gari? Não. Teve-se que haver um projeto de lei estruturado para que a gestão reconhecesse a profissão de gari. Existe a profissão de professor, correto? Mas dentro da estrutura municipal existe o professor de biologia, professor de inglês, professor de português. Isso são estruturas dentro do regimento dos profissionais que trabalham
para a gestão. Hoje, se você colocar, então, numa licitação, para que seja contratado motoristas, pronto, coloca-se um motorista para conduzir uma viatura, tipo SAMU. Acontece uma situação, o motorista ele vai poder fazer o atendimento de APH 1 e 2? Então, pronto, então não é qualquer categoria. Existe o reconhecimento. O senhor me entende? Essa questão, ela é ampla por essa questão de reconhecimento. Eu não estou aqui querendo mudar o nome de motoristas, não. Motoristas da saúde é uma coisa, motoristas da educação é outra coisa. Motoristas que agem para a infraestrutura é outra coisa. Pronto, pronto. Motorista de moto niveladora. Ele é motorista? Ele precisa de categoria? Ele precisa de curso? Eu tenho carteira, minha carteira é B. Vou pegar uma moto niveladora, Xande, e tu vai me dar oportunidade na infraestrutura. Beleza? Porque eu tenho categoria B. Mas isso não me habilita a ser patrolador, motorista de moto niveladora. Eu preciso estar dentro da estrutura. Existe ou não existe dentro da estrutura o reconhecimento desta forma de condução? Condutor de veículo, moto niveladora. Condutor de veículo de reta escavadeira. Existe ou não existe? Então, é essa a questão. Espero ter respondido o senhor. Excelência, está dizendo aqui que Pela ordem, excelência. Pela ordem. Por favor. Desculpa aí. É questão de ordem, né? Nós estamos debatendo. Pela questão de ordem, que diz aqui, para a condução de ambulância, se faz obrigatório estar habilitado na categoria do CNH correspondente ao veículo, podendo ser A até a E. O que vai caracterizar é o veículo que ele vai utilizar, é a especialidade que eu te falei, que é os cursos. Ele tem que ter os cursos específicos. Lógico que ele tem que ter os cursos. Por exemplo, aqui, vou lhe falar aqui. Quando você fala a questão do motorista da ambulância SAMU. Sim. O que a gente já entende, quando a gente vai fazer tirar a CNH, que veículos grandes, com porte que você pode conduzir, 8 ou 6 pessoas, não sei quanto, o peso tal, já diz que a categoria que você tem que usar é essa. Já não é mais nem a A e nem a B. Porque a própria legislação está dizendo que o peso também soma o peso do veículo, quantidade de passageiros e os seus custos. Então, é o seguinte, para o cara ser ali, o médico e o condutor do veículo, ele precisa do APH, que é a questão do atendimento logo hospitalar, que ele tem que pegar aquele paciente que está ali no momento e tentar estacar o sangue, tem que tentar fazer logo ali uma imobilização, tem que tentar reanimar o paciente, e esse curso ele tem que ter. Agora, ele poderia também estar dirigindo, né, o carro pequeno, que é a ambulância pequena, que carrega de 3 a 4 passageiros, com a categoria B. Agora, porém, ele teria que ter o curso também. O que não isenta ele aqui é o curso. O curso tem que ter em qualquer categoria, porque a moto também pode ser um veículo também de emergência. Né? Como a gente vê na cidade aí, a moto também faz esse papel. Mas, porém, aquele condutor daquela moto tem que ter os cursos adequados. É isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Então, assim, mas qual a novidade nisso aí que o senhor está me falando? Não, tudo o vereador está previsto Edson, no projeto. A Vossa Excelência Edson perguntou, certo? E a questão para dirigir o carro que é preciso. Sim. Entendeu? Então, assim, o que Vossa Excelência aqui, está deixando claro aqui, eu estou vendo assim, engraçado, né? Que quando se fala de projeto, de debater, de falar, e vota como quer. Teve projetos que foi debatido que bater palavra na boca de outro. Aquilo que o pessoal não falou, o cara quer botar. E aí, quando a gente está debatendo, deixa como quer, faz como quer. O projeto aqui, eu digo o seguinte, eu posso até votar errado, eu posso votar certo, mas eu voto com conhecimento de causa. Então, assim, todo condutor desses veículos, Excelência Edson, ele tem que ter o EAR, que é uma siglazinha que você coloca lá na sua carteira, para que você seja um profissional. Porque quando eu tirei a minha carteira, a minha primeira carteira, eu botei isso aqui na minha carteira, porque eu poderia trabalhar, eu seria um profissional aqui dirigindo esse veículo. Agora, porém, se eu quisesse dirigir um carro da saúde, como uma ambulância e tal, eu teria que fazer esses cursos.
Então, o que é que eu fiz quando eu falei para vocês? Quando eu fui renovar minha carteira, eu retirei da minha carteira. Até mesmo que para mim retirar era melhor. Por quê? Para mim era melhor. Porque a pessoa que roda muito, que ele é como dizer assim, né? Um oficial da saúde para estar em trânsito o tempo todo, ele tem uma punição. E para mim, que não tenho, é outra punição. Então, assim, para que a gente deixe bem claro que aí a gente não pode inverter os papéis. Porque aqui a questão, entendeu? Assim, como eu falei aí, tem um projeto na prefeitura que foram lidos, que quando foram contratados, cada um sabe. Tem os profissionais, é tanto que o profissional que é o efetivo, eles têm os direitos deles e suas obrigações, dentro da lei, dentro do código, os horários certinho, as contribuições que tem que ter, a remuneração que tem que ter. Então, isso já existe. Então, assim, essa lei aqui cobre tudo a todos eles, que diz aqui já. Então, assim, não sou eu que vou dizer, numa lei municipal, como é que tem que ser feito. Pela ordem, senhor presidente, terminando a minha fala e discussão, como eu fiz uma pergunta a Kleber, eu queria só, né, entender melhor o que ele quis dizer no projeto, porque eu não estava na semana passada, vereador, né? E a gente aqui tem que discutir mesmo, tem que ver, tem que entender, para chegar lá fora não virar um projeto politiqueiro, nem de ambas as partes, nem a gente querer fazer média com A ou com B. Eu entendo que, quando se faz um seletivo ou se faz um concurso, existe a responsabilidade do município ou de qualquer empresa, por exemplo, a própria Mirabela aí, para contratar um funcionário da carteira, o funcionário precisa já ter os cursos e ela faz a exigência disso. Existe ali uma coisa ali na prefeitura, que vão fazer um seletivo, que já existe toda essa descrição, que nós estamos aqui para não ter duplicidade de uma coisa que já existe. A gente não está aqui. Até entendemos que a sua responsabilidade em querer ter, em querer mostrar que realmente, de fato, isso tem que ter, já se existe ali. Aí eu fiquei preocupado com o projeto. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, vou perguntar, até lhe perguntei se havia duplicidade disso. Então, existe também aqui na prefeitura a responsabilidade de se fazer ou um concurso, ou se fazer um seletivo com tudo isso, que não vai poder contratar um motorista da SAMU se ele não tiver as qualificações e se não tiver especificamente ali no seletivo. Provavelmente tem. Então, a gente vai votar 2 projetos igual, entendeu? Um seletivo e um projeto. Mas é esse o grande ponto do projeto. O reconhecimento da necessidade de se ter, dentro da estrutura, condutor de veículo de emergência. É essa a necessidade. Eu não estou aqui passando por cima de CTB, eu não estou passando por cima de estrutura de nada. O que eu estou querendo trazer aqui é que não é qualquer contratação de motorista que pode ir para a ação de uma viatura de SAMU, de uma viatura de categoria A, B. Não é isso. Não é isso. Há uma necessidade de reconhecimento da profissão condutor de veículo de emergência dentro da estrutura municipal. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, Não, ali é o CTB. vereador Beto Costa. É importante essas discussões e é bom ter esses dois períodos de discussão e votação, até porque contempla o vereador que não esteve presente na primeira, que participe da segunda. Eu acho que a excelência vereador Carlos Gadito está querendo saber disso aqui. Tem um termo de referência onde há um processo licitatório, né, que contrata condutores, né, de serviço de emergência. E nesse termo aqui, tem todos os requisitos, e digo mais, que olhando os requisitos, as atribuições do projeto, né, do nobre vereador Carlos Gadita, as atribuições que está dentro do processo licitatório vigente da prefeitura contempla mais ainda do que o próprio projeto.
Então, essa função, essa condução aqui já é regulamentada já está em vigência pelo Executivo. A gente tem aqui, está aqui, se a excelência quiser, pode pegar aqui, mas o portal de transparência dá o direito a todo cidadão, a se informar. Então, está aqui, condutor de SAMU, carga horária, 40 horas. E eu quero fazer uma pergunta aqui ao autor do projeto, porque no artigo 5 fala assim: a jornada de trabalho dos condutores de veículo de emergência deverá ser regulamentada pelo órgão competente, levando em consideração a necessidade do serviço e a sua segurança dos profissionais. Nós sabemos que a regulamentação da carga horária do trabalho do trabalhador, Agora tem microfone demais. estou me sentindo na TV Globo, que há uma CLT que regulamenta a carga horária do trabalhador, e não só do condutor. A CLT, que é a consolidação da lei do trabalho, já regulamenta isso aí. E dentro da regulamentação da CLT, tem a sua jornada que fica a critério do empregador, né? Aí o senhor colocou aqui que a jornada do trabalho deve ser regulamentada pelo órgão competente. Quem seria esse órgão competente que não está escrito aqui? Ok. O senhor colocou aí que tem um papel aí na sua mão que diz que abre a inscrição para... Não, eu não disse que abre a inscrição, eu disse que já tem uma licitação onde fez a contratação de profissional de condutor para SAMU, Sim, serviço de emergência, É. para o SAMU, né? Aí diz para... condutores de veículo de emergência. Hã? Aí diz condutor de veículo de emergência. Condutor de... E SAMU é o quê? Eu estou perguntando se essa contratação é direcionada para condutores de veículos de emergência. Ô, senhor, mas e SAMU é o quê, senhor? Pronto, é nesse ponto que eu quero chegar. Como é que você vai contratar uma coisa que não existe na estrutura? Por favor, ainda continua com a palavra. Mas olha só, aqui tem que colocar aqui, condutor, socorrista. Não, o senhor está se enganando SAMU. das profissões. Ah, então O senhor tá se condutor de enganando. emergência 1 e condutor de ambulância de SAMU é outra. Não, entenda, socorrista, nem todo socorrista é condutor de veículo de emergência. Nem todo socorrista? Não. Olha só. O que o citou aqui foi assim: condutor de socorrista, SAMU, condutor de veículo de transporte, pacientes da regulação. Aí o senhor fala, se está falando aqui, se é condutor de emergência. É. Nobre vereador, o senhor Sim. leu... Não, eu lhe fiz a pergunta. O senhor leu aí, não leu? Sim. Eu quero saber se dentro da estrutura pode ser contratado condutor de veículo de emergência sem existir Sem existir o condutor... o termo dentro da estrutura. Senhor presidente, olha só. A gente aprovou uma reforma administrativa aqui, no ano passado. No ano passado, não, praticamente foi consolidada esse ano, entendeu? Então, assim, o projeto não está faltando condutor de emergência. Já tem regulamentado aqui, dentro de um processo licitatório, todas as funções. A prefeitura não está em déficit com essa função. Então, dentro do corpo estrutural da prefeitura, existe. Se não existisse, estaria parando o que aqui na licitação? O senhor tem aí acesso ao ETCM, não tem? Como assim como o senhor tem? Correto. Excelência, peraí, só para a gente concluir. Não, aqui, não é discussão. Não, entenda aqui uma coisa, em cima do que Beto está falando. Beto, o que o vereador Kleber está apresentando aí é uma lei específica para condutores. Vossa Excelência está trazendo aí uma reforma administrativa que veio aqui, não é isso? Não, eu estou trazendo que dentro do corpo administrativo da prefeitura já existe um edital em vigência. Sim, e onde é que onde fere? regulamenta
a discriminação Sim. do profissional. E onde é que o vereador Kleber, o projeto dele, fere o projeto do executivo? Não vejo nada. Não fere, Então- mas também o executivo Então não ele está está ferindo. complementando. Se existe alguma coisa, então não tem porquê. Mas também o executivo não fere, não está em déficit. Mas entenda aqui uma coisa, o vereador traz um projeto aqui, onde a própria categoria pede esse projeto. Eu, por exemplo, fui abordado por 4 profissionais da Secretaria de Saúde do município, onde pede para... Não depende de mim, depende dos vereadores. Eu sou mediador do trabalho. Agora, os vereadores, 7 votos, aprovam. Então, eu pergunto, Vossa Excelência, onde é que está ferindo aí a questão do profissional? Pelo contrário, o projeto de Kleber está ajudando os profissionais condutores e está ajudando a gestão a regular uma profissão dentro do âmbito administrativo, só isso. Sim, senhor presidente. Mas olha só, todos os requisitos que o projeto pede já existe no CTB. Meu Mas Deus. Já existe. CTB não é municipal, não existe uma lei específica, é uma lei municipal. Mas para que mais específico do que um código nacional? Será que o código municipal ele sobressai ao código nacional? Se já tem uma especialização, como é que ele vai regulamentar a carga horária? Se a gente já tem uma CLT, se estivesse ferindo, mas dentro do processo aqui, tem Excelência. algum profissional que está acima dessa carga Veja horária? bem, eu acho que nós estamos aqui rodando em torno de uma coisa. Veja bem, teve a primeira discussão, Vossas Excelências não questionaram nada desse projeto. Eu entendo, meu entendimento, e é normal isso, dentro da política e dentro do legislativo, com o executivo, quando se tem uma bancada, que Vossa Excelência vem com orientação do executivo. Eu só estou entendendo assim, que existe uma orientação, porque até a própria comissão, até a própria comissão que azerou o parecer, poderia ter chamado o autor do projeto para uma discussão, como faz bem aqui a Comissão de Finanças, que Vossa Excelência faz parte, o vereador Cláudio. Tudo que vai se discutir de finanças, convoca os edis, convoca o representante do executivo, para que se possa se discutir o projeto a profundo, para se dar e se zarar um parecer, certo? Isso acontece. Agora, mesmo, vejo 2 projetos do executivo aqui, relacionados à questão de finanças, mudança no Código Tributário. O presidente da comissão, o vereador Cláudio, pediu que convocasse o responsável pelo tributos do município, o diretor, que é o senhor Afonso. Ele está afastado e o projeto está aguardando o seu retorno para que a comissão, em comissão, se discuta os pontos do projeto que há dúvida. Então, assim, eu alerto a todos os presidentes de comissão dessa casa que sigam essa mesma orientação. Quando chegar um projeto que tenha dúvida, chame o edil, convide as bancadas, convide todos os vereadores, para que a gente faça uma discussão em comissão, para a gente não ficar até uma hora dessa aqui. Em segunda discussão o projeto, foi aprovado por unanimidade na primeira, se entra uma hora dessa da noite discutindo um projeto que já foi aprovado por Vossa Excelência. Foi aprovado tanto o parecer, que foi zarado favorável pela comissão, como estão discutindo aqui uma coisa que foi aprovado na sua íntegra na primeira discussão. Então, não dá para se entender. Eu acho que até quem ouviu a outra sessão, acompanhou e está acompanhando essa, está assim, oxe, esse projeto não passou? Por que na segunda discussão está tendo essa celeuma toda? Qual foi a orientação que esses edis receberam? Aí você diz, não houve a orientação, houve um despertar? Excelência, presidente. Pois não, Excelência. A comissão ficou para exalar o parecer, foi feito, mas não tem assinatura de nenhum. Oxe, então não tem parecer? Não tem parecer. Eu vou chamar aqui o assessor legislativo. Não tem assinatura. Como é que bota em votação? Não tem assinatura. E por que Vossa Excelência não questionou o parecer na hora da leitura? Porque eu entendi o seguinte, quando não há o parecer, uma assinatura, vai para o plenário delibera quando não tem. Excelência, veja E bem. eu não estava aqui na eleição passada. Então, isso aí tem que ser deliberado no plenário. Vossa Excelência... Se não há parecer no tempo hábil, que é para ser colocado das comissões, esse parecer é extinto, não existe mais, e bota para o plenário deliberar. Veja bem, que não precisa mais do parecer da comissão, porque se perdeu o prazo. Veja bem, Vossa Excelência viu aqui a leitura do parecer.
Eu tenho certeza que o senhor Júnior é um assessor correto, um assessor que trabalha corretamente. Ele só bota todos os pareceres com a ordem da presidente da comissão. Nenhum parecer é votado aqui, é botado para ser votado sem a ordem. Pode não ter assinatura, mas uma orientação teve para que botasse. Inclusive, os projetos que é colocado aqui, Vossa Excelência toma conhecimento de todos e Vossa Excelência diz, não, pode botar esse projeto, pode botar o parecer. E esse projeto foi desse jeito. Então, Vossa Excelência não pode dizer que não tem conhecimento do parecer, que foi zerado. Vossa Excelência pode não ter assinado e ele teve a boa fé de colocar. Agora, a partir de hoje, aqui nessa casa, assessor, nenhum parecer entra aqui mais só com a palavra. Só com a palavra. Sim, Excelência, mas aqui existe aqui, veja bem, eu acho que todos nós aqui somos idôneos, somos pessoas corretas na palavra. Então, Excelência está aqui intervindo aqui na sessão. Eu quero dizer de maneira, assim... Veja bem, André. A partir de hoje, o assessor Júnior, diretor legislativo desta casa, ele não vai mais colocar nenhum parecer que Vossa Excelência mesmo costuma mandar ele trazer o parecer, ele traz, que é orientado juridicamente, chega aqui, Vossa Excelência vota e assina depois. Foram vários, não foi nenhum nem dois. Isso é preciso ficar para conhecimento, para todos que nos assistem, que nos ouvem, para não achar que esta mesa está atropelando o processo, e não está. E Vossa Excelência sabe disso. Excelência, é porque é o seguinte, a Vossa Excelência, Vossa Excelência quer botar a palavra na boca dos outros. Quando o senhor diz que a gente é orientado por A ou por B, eu não estive aqui, não votei, e o meu entendimento, que já estudo, você sabe disso, que eu pego o projeto, eu leio, eu tenho um entendimento, eu tenho minha opinião própria, eu não sou teleguiada por ninguém, entendeu? Pronto. Quando eu vou, a minha maneira de votar, ou sim ou não, ou dizer que sim ou que não, é minha opinião, certo? Se Vossas Excelências já foram votar assim antes, por pressão ou por exigência, não é, Andréa? Porque eu voto naquilo que eu tenho a minha convicção. E no momento que eu estou questionando o projeto, na segunda discussão, porque eu não estava na primeira. Se eu estivesse na primeira discussão, eu estaria fazendo a mesma coisa. Mas a senhora poderia questionar hoje o parecer, que estava votando, a senhora poderia. Inclusive, tinha aqui 2 membros da comissão. Que poderia ter votado. Que poderia ter também questionado. E votaram favorável ao parecer, e votaram favorável ao projeto. Sim. Então, Vossa Excelência, é isso que eu estou dizendo. Não é necessário só a minha assinatura. Somos 3 membros. Somos 3. Mas eu estou mostrando para Vossa Excelência aqui. Somos 3 eu estou mostrando para Vossa Excelência aqui que todo parecer... Eu estou mostrando a Excelência que vocês estão com vício de querer dizer que nós somos teleguiados. Não queira fazer com a gente o que fizeram com vocês, então, o que vocês são. Quem falou aqui teleguiado? Você falou na instante que nós que a bancada recebeu orientação. Foi orientado para A ou para B. Mas isso é normal, não, Excelência. Possa ser que não foi lido porque eles não leram o projeto, leram depois, e teve o entendimento que eu tive. Entendeu? Excelência, o vereador Júnior, o assessor Júnior legislativo, ele não bota nenhum projeto aqui nesta casa antes de falar com Vossa Excelência sobre o parecer. Senhor presidente, eu não estou falando... Vem cá, me responder. Ele me pergunta ou não? Pergunta, e eu digo que sim. Então pronto. Eu não estou falando, o meu questionamento aqui, que a Vossa Excelência aí quer dizer que nós, bancada aqui, né, porque se vê, não sei se vai mudar a opinião deles ou se não vai, eu tenho a minha opinião. Que a minha opinião eu vou votar não. Mesmo que eles votem sim, eu vou votar não. E se eu estivesse aqui na sessão passada, eu votaria não. E por Independente. Veja bem, mas Vossa Excelência tem que entender que toda bancada, quando eu falo em orientação, existe orientação de bancada, isso é normal. O senhor fala com modo raivoso. Eu raivoso? Fala com modo raivoso, como se a gente fosse aqui o que é boneco. Excelência está equivocada. Tá não, o senhor que está, Excelência. Excelência, eu estou discutindo aqui, Excelência, em torno do parecer que ela está dizendo que não foi. E eu estou aqui garantindo a Vossa Excelência que todos os pareceres entraram aqui com autorização do presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Oi, não, Excelência. O senhor, como presidente sério que é desta casa, o senhor permite que os pareceres dessa casa sejam apresentados aqui sem assinatura do... Sim, Excelência, sim. O senhor permite isso? Sim, Excelência. Eu vou lhe falar aqui uma coisa aqui, ó. Ei, eu confio no meu diretor legislativo e ele confia no vereador presidente da comissão. E ele botou com o aval do presidente da comissão. Ele não botou, não. Agora, se hoje chega aqui vem questionar que não tinha parecer assinado, é um problema de Vossa Excelência. Então, esse entendimento mudou a partir de hoje. Entendeu? Mudou.
por falta de não garantir uma palavra, porque foi colocado com a palavra do presidente da comissão. Excelência vereador Cláudio, com a palavra. Questão de ordem, presidente. É muito importante que a gente discuta o projeto, mas nós chegamos num tema bastante grave. E a gente não pode abrir um precedente para piorar a situação da gente. Desde que essa casa, a exemplo da legislatura passada, de 2017 a 2020, e nesta, existe uma relação de confiança da comissão com a secretaria na questão dos pareceres, certo? Concordo que temos que agora enrijecer a formalização para assinar. Mas, no dia a dia, como é que isso acontece? As comissões mais demandadas, que são Redação, Legislação, Justiça e Direitos Humanos, presidida pela vereadora Andréa, e a de Finanças, presidida por mim e acompanhada pelos colegas aqui. Normalmente, quando o parecer é exigido, o assessor júnior, salvo quando o parecer exigir uma especificação, quando é um parecer, por exemplo, da Finanças, a gente especifica, já traz pronto e já entrega ele assinado, ele só faz a leitura. Mas os outros pareceres simplificados, ele liga e pergunta qual é a posição da comissão pela aprovação, pela reprovação. E eu acredito que nenhum parecer foi lido aqui sem autorização, pelo zap ou por telefone, do presidente da comissão. Eu acredito nisso. Mas, para não ficar polemizando a questão, concordo de que agora, de hoje em diante, o vereador vai ter que ir na secretaria, pegar o parecer que foi autorizado a fazer e assinar. A gente sempre fez por confiança, mas a gente precisa fazer a coisa da forma regimental. Com relação ao projeto em questão, eu fico feliz de saber que a gente está discutindo um projeto aqui que não fere o Código de Trânsito Brasileiro, como a vereadora Andréa já assegurou aqui. Tudo que o projeto tem está no Código de Trânsito Brasileiro, que também não fere a prática que já vem sendo adotada pela gestão da prefeita Maria das Graças em exigir nos editais, em exigir nos seletivos, tudo que está na regulamentação. Ou seja, o projeto não fere nem a uma instância nem a outra. O que me preocupou nesse projeto, quando eu peguei para ler, foi para ver se o projeto onerava o município e propunha qualquer tipo de distinção remuneratória por conta desse reconhecimento. No projeto aqui, eu peço aos senhores que me apontem, não fala de aumento de pagamento para nenhum condutor. A única coisa que, para mim, dificulta um pouco para o legislativo, para o executivo, esse ar-condicionado hoje aqui vai voar tudo aqui, é a questão das capacitações. Não, o projeto não fala de remuneração. O projeto não fala. Quando o projeto fala de reconhecimento, aí o vereador Beto lembrou muito bem aqui. Hoje, a prefeita Maria, ela segue ao que a lei estabelece, o Código Brasileiro de Trânsito, e contrata todo mundo com a categoria correta, da forma correta. Mas quem vai nos garantir que, no futuro, um outro gestor não vai contratar uma pessoa de categoria A para conduzir uma ambulância? Então, assim, é o que eu peço a vocês a atenção. Para mim, esse projeto é um tema pacificado já. Já que ele não trata aqui de questão remuneratória, no projeto não trata. E já que ele não fere, como a vereadora André leu, tudo que está aqui está no Código de Trânsito Brasileiro. E não fere ao que o município vem praticando, eu acho que a gente está andando em círculo. Se todo mundo concorda, eu não vi nenhum ponto divergente. Eu ouvi atentamente a fala... Espera um momento, vereador. Eu ouvi atentamente a fala de todos vocês. Eu ouvi todo mundo reclamando que o projeto já trata de tudo que já é praticado e já é aprovado. Se o projeto já é assim, é o mais da mesma coisa, não fere em nada, nem a legislação, nem o que o governo vem praticando, eu não vejo por que a gente está nessa celeuma, não é? Já que o projeto não fere nada. Nós votamos aqui, gente, a reforma administrativa e tem lá estabelecido cada função. Também não fere a reforma administrativa desta casa. Então, eu acho que, presidente, opinião, deveria somente colocar aqui em votação para que cada vereador se posicione, sim ou não, e encerre essa questão. Muito obrigado. Mas senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu não vou discutir o projeto, não. Só quero pedir, senhor presidente, assim, essa casa aqui tem as discussões, sim, os embates, sim,
quando sai ali fora daquela porta, os amigos continuam. Queria pedir, senhor presidente, Vossa Excelência, que, independente de qualquer coisa, que não cite essa situação, como aconteceu, infelizmente, com a situação do vereador Cláudio, que colocou nós, que somos colegas de bancada, em toda situação, em situação de saia justa. O senhor não transmita isso, que nós fomos orientados, até porque eu não estive na outra sessão. Eu estou perguntando a Kleber, até por questão de conhecimento, né? Excelência, Excelência quer me ouvir aqui? Você ouviu minha fala? Ouvi. Eu falei pelo posicionamento dos colegas vereadores dos edis. Na sessão anterior, não houve, na discussão, nenhum tipo de questionamento ao projeto. Pronto, concordo. Posição diferente hoje. Orientação de bancada é normal. A bancada se reúne e passa a ter um entendimento diferente. Quando eu falo em orientação, não importa de onde vem a orientação. Pode ser até da vereadora André, que não estava aqui, e dizer, ó, Vossa Excelência, vocês votaram errado. O líder do governo estava aqui, não orientou a bancada, né? Votou favorável. Então, ela veio hoje, não, mas houve aqui um parecer, e o parecer foi votado e foi votado. Entrou na pauta com autorização da presidente. Ó, senhor presidente, só para retificar... Entrou com autorização da presidente. Não entrou... não. Então, aqui, a gente faz a coisa com lesura. Quando eu falei de orientação, todos nós temos uma bancada, nós conversamos e orientamos. A mesa se entende. A mesa dessa casa se entende. Orlando, vereador Cláudio, vereador Robson, vereador, se entende. Não, tudo então, bem, assim, é orientação, a mesa orienta assim e tal. Quando eu viajo, com o vereador Lucas fica aqui, eu oriento, vereador, é assim, assim. É orientação. Então, é normal em bancada se ter essa orientação. Mas já se teve aqui, senhor presidente, em outras situações, que as pessoas entenderam que a gente era cabrestada. Não existe. Eu só estou... Quem está falando de cabresto aqui? Não, mas da forma que o senhor expressou... Excelência, veja bem. Olha bem, deixa eu só explicar aqui. Pois não. Quando nós iniciamos a nossa legislação aqui, por isso que é importante, senhor presidente, que o vereador saiba a importância de cada comissão. É importante saber, senhor presidente, que o vereador, além de trabalhar lá fora, ele também tem uma obrigação de trabalhar internamente, que é chamado das comissões. Por isso que é importante que as comissões saibam a responsabilidade de cada um, para não acontecer, entendo, existe de boa fé de todos os vereadores, eu acredito que ninguém tem interesse de manipular nada aqui, mas, assim, é importante que as coisas vão continuar do jeito que o senhor falou agora. Vamos ter assinado para que cada membro de suas possível bancada, de cada um que tenha, que se reúna, que consiga habilitar o seu projeto numa condições que esteja a favor, que seja contra. O que eu estou questionando, que eu perguntei a Kleber, eu queria saber mais, até porque eu não estava aqui, eu perguntei ao Kleber, Kleber é meu amigo pessoal, daqui para frente, tudo aqui vai haver discussão, lá fora a gente continua com a mesma amizade, se vai votar contra ou não. Como o Cláudio falou, se não há para ter discussão, então bota em votação, mas eu estou preocupado muito com isso, que é orientado, não é, muita gente está entendendo que a gente está sendo manipulado, e não é dessa forma. O senhor me conhece, sabe que eu tenho minha opinião, posso voltar, estou perguntando porque eu quero saber. Eu admiro também o posicionamento de Vossa Excelência, está certo, mas bote em votação, Mas, Excelência, a bancada não reúne? Reúne. Tem entendimento da bancada? Tem, sim. Isso se chama orientação. Não, eu entendo, senhor presidente, mas já tivemos... Onde é que eu machuco os edis quando eu falo em orientação? Não. Isso é normal. Qualquer líder que vai votar, ele, pela liderança, orienta a bancada a votar tal e tal e tal. É uma orientação. Mas não houve, já houve outra situação, senhor presidente. Mas eles estão falando dessa situação específica hoje. Mas eu estou dizendo, para que não se toque nessa situação, nós estamos aqui para votar, é isso mesmo, para discutir. As discussões têm que ser, que amanheça o dia, é um trabalho nosso, nós estamos aqui, que tem pressa não. Nós temos que discutir sim, até chegar um entendimento que vai votar contra ou a favor, mas tem que ter, eu entendo isso. E eu perguntei a Kleber, porque eu não estive na outra sessão, como também falei do vereador Humberto, que a gente houve a divergência aqui dentro por questão de eu não estar aqui. E eu perguntei a ele me explicou uma coisa, eu tinha outra pergunta a fazer, mas já está chegando a uma altura dessa, nós vamos ficar até amanhecer o dia para discutir um projeto. Então, obrigado, senhor presidente. Só respondendo... Eu acho que ele deve encerrar essa discussão, acho que ele tem que entrar na fase de votação. Só respondendo ao vereador pelo caminhar do horário, entendeu, Excelência? Acho que já não tem mais... Não, só respondendo ao vereador Cláudio sobre a questão
de onerar, não foi colocado no esboço do projeto, por conta que é um reconhecimento da situação. Somente depois, através de sindicatos, que existe o sindicato dos condutores, é que será feito um estudo para que ocorra a questão de aumento de remuneração ou não. Entendeu? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Orlando Santos, com a Não palavra. falei até agora. Eu queria dar boa noite mais uma vez. Bom dia, né? Já passou, mas ainda está à noite. Eu só queria dizer aqui, fazer um registro, como segundo secretário, e aí você vê a questão de confiança para lá e para cá. Então, eu gostaria que você ficasse aqui, Júnior, por favor. Como segundo secretário dessa casa, é aquilo que eu falo, os documentos chegam e aí Vossa Excelência diz que a partir de hoje, né, chega. Pelo meu entendimento, existe o presidente da comissão, secretário e relator. Então, a função do legislativo, do assessor, Diretor legislativo, ele não é para fazer parecer. Entendeu? Então, mas na bondade de você ajudar, não estou dizendo que a vereadora Andréa está errada, não. Ela poderia determinar, é bom que fique claro isso. Existe 3 membros da comissão, o secretário, relator e presidente. O presidente determina o relator e o relator se vira para fazer o parecer. Então, é importante isso e dizer que o assessor legislativo, diretor Júnior, não tem a obrigação de fazer parecer nenhum. Xande é diretor, e eu estou vendo aqui ele colocando, já fez isso, de ligar para vereador e dizer, vou trazer o parecer já pronto, já fez ou não fez, seu Júnior, como outro e outros. Então, é importante que a gente diga isso, e que Vossa Excelência e os presidentes de comissão exijam do seu relator. Porque se você não tiver a capacidade de relatar ou pedir orientação, peça para sair da comissão. Eu sou relator, peça para sair. Esse é o entendimento de Orlando Santos. E não existe diretor fazer parecer. Se tem essa mania na Câmara, então está na hora de Vossa Excelência exigir. O relator, se ele não tem condição de fazer, ele pede para sair da comissão. Não fica lá, relator de quê? Se não faz, quem faz é o relator? Aí nós chegamos nessa confusão aqui, nesse impasse aqui. E quem está lá fora diz, gente, houve má fé? Não, houve boa fé. A vereadora, como é a vereadora Andréa, relatou aqui, que determinou a Júnior colocar, ela poderia dizer, não, o relator, se vire. Se o relator não sei nem quem é o relator da Comissão de Justiça ou de qualquer, eu estou me referindo a outro. E exijo de Vossa Excelência, como segundo secretário, que, a partir de agora, tome essa postura. Porque a impressão que teve aqui é que Vossa Excelência colocou o projeto sem autorização, e não foi isso. E que Júnior não tem obrigação nenhuma. Para isso, todo mundo tem aqui os seus assessores. Certo? Então, essa é a posição do vereador Orlando. Como segundo secretário, vou, a partir de agora, conferir todos, entendeu? E dizer, Júnior, se Júnior quiser fazer, faz. Se não, é obrigação. Mas, claro, a população de Piauí, o diretor legislativo não tem obrigação de fazer parecer. Quem tem obrigação de fazer parecer é o relator. Se ele não tem condição, pede para sair. Se ele tem dificuldade, faz que nem eu fazia em alguns outros momentos. Peço ajuda ao advogado ou outro, escrevo o que quero e mando. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos votar em votação. Eu vou votar em votação nominal depois da confusão, para que fique bem registrado. Alessandro de Moreira de Jesus, favorável, sim ou não? Voto sim ao projeto, presidente. Vereador Andréa Novaes, como vota? Eu não tenho nenhum problema em votar, não. Vereador Cláudio Nascimento, como vota? Sim ou não? Ela votou não. Vereador Cláudio Nascimento, como vota? Voto sim, presidente. Vereador Kleber Santos Souza, como vota? Voto sim, favorável ao Cristiano projeto. Santos Souza, como vota? Voto não. Vereador Edson Marques da Silva, como vota? Voto não, senhor presidente. Ivonildo Conceição de Oliveira, como vota? Não, senhor presidente. Vereador José Humberto de Oliveira Costa, como vota? Não, senhor presidente. Vereador Milton Costa Cruz, como vota? Não, presidente. Vereador Naciel Ramos dos Santos, como vota? Voto contra, presidente.
Vereador Orlando Santos Ribeiro, como vota? Atendendo pedido de 2 motoristas, como não vejo nenhum prejuízo financeiro para o município, eu vou votar favorável ao projeto. Como ficou o placar, excelência? 7-4, projeto reprovado em segunda discussão.